Quem foi Indra Devi? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui no YouTube, também perfil nas redes sociais. E eu tô fazendo uma série de vídeos que eu tô adorando fazer, que são grandes nomes do yoga, né? E a gente já fez uma série aqui, quer dizer, a gente acabou de passar por grandes nomes de uma época específica, que a gente pode chamar essa época de renascença do yoga. Ou seja, uma época em que alguns grandes professores foram responsáveis por uma difusão do yoga num outro nível, né? O yoga se tornou acessível a uma quantidade muito maior de pessoas por diversos fatores. Então a gente já falou desses grandes mestres. Agora a gente está vindo para uma época um pouquinho mais recente. A gente vai meio que começar a falar dos discípulos desses grandes mestres ou outros personagens que entraram para a difusão do yoga da forma como a gente entende mais hoje, né? Ou seja, um yoga mais moderno, um yoga com uma cara também mais ocidentalizada, tá? Então eu tô trazendo esse recorte para como a gente entende o yoga aqui, né, no Brasil. E essa personagem, a Indra Devi, é uma grande personagem, né, uma mulher, a primeira mulher dessa série de vídeos aqui. Ela é uma personagem incrível, vem comigo. Bom, a gente está começando com a primeira personagem mulher, mas não só mulher, também a primeira personagem dessa série de vídeos que não é indiana, tá? Eugenie Peterson nasceu em Riga, na Livônia, tá? Que era no Império Russo, onde hoje é a Letônia. Ela nasceu no dia 12 de maio de 1899, o pai dela era o Vassily Peterson e a mãe dela, Alexandra Lebunskaya. Eles eram pessoas que tinham uma grande condição social, assim. Ela estudou o ensino médio em São Petersburgo, ela teve uma ótima educação, ela se formou inclusive com medalha de ouro, né, em 1917. Ela se formou no ensino médio em 1917 e ela chegou aí brevemente para a escola de teatro de Moscou. Só que 1917 é o ano da Revolução Russa e o pai dela, o Vassily, ele era um oficial também do exército e ele desapareceu, né, nesse processo da Revolução Russa. Tiveram muitas guerras civis e tal, enfim. E aí, com isso, elas que estavam em Moscou nessa época, né, a família que estava em Moscou, eles tiveram que voltar para a Letônia, né, para essa região que é lá no noroeste da Rússia, do que a gente entende como Rússia hoje. Eles voltaram para lá, mas eles já tinham perdido os bens todos, né? A Revolução Socialista Russa, ela teve muitas guerras, teve uma revolução muito intensa, assim, né, para todas as comunidades que envolviam esse Império Russo. E quando ela voltou para lá, o pai que era do exército, né, o pai que era um personagem que possuía bens, né, eles tiveram os seus bens recolhidos pelo governo, ela viveu na pobreza e na incerteza durante muito tempo. Em 1920, ela acabou se mudando para a Polônia, tá? Ficou um aninho lá, pouco menos de um ano, e aí acabou se mudando para Berlim. E em Berlim ela começou de fato a atuar, a trabalhar como dançarina e como atriz, que era o que ela estava começando já a estudar para ser, né? Lembra que ela foi para a escola de teatro de Moscou. Lá em Berlim, ela começou a ter seus trabalhos, começou a ter sua independência financeira, e um dia ela estava passando numa loja e ela viu um cartaz, um folheto, né, dizendo que ia ter uma palestra do Krishnamurti, tá? Krishnamurti é um personagem muito importante na história do conhecimento indiano e na forma como ele foi traduzido para o Brasil. Ele não é necessariamente um personagem da história do yoga, mas para quem não conhece Krishnamurti, vale a pena conhecer. Ele é um grande crítico, por exemplo, dessa ideia dos gurus. Ele era um guru anti-guru, meio que uma coisa assim, né? Ele não gostaria de ser chamado de guru, certamente. Mas o Krishnamurti é incrível, vale ler os livros dele. Não são livros fáceis de ler, mas é um personagem muito relevante. E um pequeno parênteses aqui, né, a Eugenie, né, que veio a ser a Indra Devi, quando tinha 15 anos ela já tinha entrado em contato com conhecimentos vindos da Índia, né? Então ela já tinha lido um livro de yoga, tá, do Yogi Ramacharaka, e ela também já tinha lido um livro de um filósofo poeta, né, o Rabindranath Tagore, e que encantou ela com o conhecimento vindo da Índia. Ela viu que aquilo, cara, tem um negócio interessante aqui nesses conhecimentos do yoga, né, a filosofia indiana, que ela não entendia muito bem. Mas aí, por causa desse folheto do Krishnamurti, ela foi lá para a Holanda, né, para a Sociedade Teosófica. A Holanda é pertinho da Alemanha, e ela foi para lá e foi assistir essa palestra, esse encontro com o Krishnamurti, né?
Quando Krishnamurti começou, e ele começou fazendo mantras em sânscrito, ela falou que aquilo foi um chamado para ela. Ela falou, parecia um chamado familiar, mas muito distante, algo que eu tenho que ir ver. Eu tenho que ir ver qual é desse chamado. Né? Então essa pujança do conhecimento da Índia que tinha brotado aos 15 anos, voltou agora e ela começou a falar, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Só que nessas viagens que ela fazia, nessas turnês, né, que ela fazia como dançarina e como atriz, ela acabou conhecendo o Hermann Böhm, que era um alemão que propôs ela em casamento. Né? E ela falou assim, eu topo, só que eu preciso ir para a Índia antes, eu preciso entender o que é esse chamado, eu preciso conhecer a Índia. E ele falou, beleza. Aí eles se noivaram, ele pagou a viagem dela para a Índia e ela foi. Então em 17 de novembro de 1927, ela foi para a Índia. Pegou o navio, navegou até a Índia e lá ela comprou um sari, né, que é a roupa tradicional das mulheres indianas, começou a realmente querer mergulhar na forma de vida dos indianos. Então, sentava no chão, comia com as mãos e ela começou a fazer uma grande peregrinação de 3 meses. Então, ela ficou 3 meses na Índia, foi do sul ao norte e aquilo transformou completamente a vida dela, né? Você pode imaginar. Então, ela voltou depois, né, e encontrou o marido em Berlim, quer dizer, ela encontrou o noivo em Berlim e ela falou, eu não quero mais casar. Eu não só não quero mais casar, devolver o anel pro cara, mas falou, eu preciso voltar para a Índia, né? Eu entendi que a minha vida é lá. Eu recebi o chamado lá e eu entendi, né? E aí ela pegou, vendeu todas as coisas que ela tinha, vendeu todas as coisas de valor que ela tinha e resolveu se mudar de Malaikuia para a Índia. Quando ela voltou para a Índia, ela chegou em Madras, que é hoje a região de Chennai, e ela começou a atuar da forma como ela podia, né? Ela precisava se sustentar lá, e como ela era uma dançarina, ela começou a atuar em templos fazendo danças tradicionais indianas, tá? Então ela começou a fazer essas danças, começou a se apresentar, e nisso um diretor de cinema, né, Bhagwati Mishra, ele viu a Eugenie, né? E falou, cara, eu quero te contratar, porque sabia que ela era atriz também, e eu quero te contratar para estrelar um filme meu. Então ele tinha um filme chamado Cavaleiro Árabe e chamou ela para ser a grande estrela. E nisso ele falou, cara, mas vamos mudar o seu nome, né? Vamos botar um nome artístico mais indiano. Para quem não conhece, né, Bollywood, assim, a indústria do cinema indiano é uma indústria grande, eles consomem muito cinema, eles produzem muito cinema, né? E eles falam, cara, eu não sei se o público vai se conectar tanto com você com esse nome, né? Eugene Peterson é um nome nada a ver com o nome indiano e eles começaram a colocar o nome artístico nela, criaram o nome artístico de Indra Devi. Então, diferente dos outros mestres que a gente viu, que alguns mudaram de nome mesmo, né? Ela mudou de nome, mas não por uma evolução e por um caminho espiritual, e sim porque ela se tornou uma estrela de cinema na Índia, né? E então esse nome Indra Devi começou para ela como um nome artístico. A partir daí, né, como ela se tornou uma grande estrela de cinema, ela começou a circular, vamos dizer assim, na alta sociedade indiana e começou a conhecer cada vez mais pessoas, né? Até que um dia ela conheceu o Ian, que veio a ser o marido dela, né? Que era ele trabalhava no consulado da Tchecoslováquia. E eles se casaram. E depois disso, né, como o marido dela, o Ian Strakati, ele trabalhava no consulado, eles tinham... Ela então ascendeu ainda mais na hierarquia social, vamos dizer assim, e começou a circular em grandes eventos. Até que teve um evento que o príncipe do Nepal chamou eles para um evento em que tinha uma apresentação de yoga, né? Tinha uma apresentação de asana com nada mais, nada menos de que Krishnamacharya. Então, Krishnamacharya a gente já viu, já falou sobre ele aqui, né? Então, se você ainda não assistiu o vídeo sobre Krishnamacharya, eu recomendo fortemente que você assista, até porque é o professor de yoga da linhagem que eu sigo, né? Eu sou um professor da linhagem de Krishnamacharya, com muita honra, então é um professor incrível. E quando ela viu a apresentação de asana de Krishnamacharya, ela falou, cara, meu coração parou. E ela falou, ele é o meu mestre. Ela entendeu que ele tinha que ser o grande mestre dela. E aí ela foi lá, né, a partir disso ela começou a falar para ele, olha, eu quero estudar com você, eu quero estudar com você. E ele falou, não vou te ensinar. O yoga, da forma como eu aprendi, ele é ensinado só para homens. Você é uma mulher, eu não posso te ensinar o yoga. E eu falei, né, o Krishnamacharya, ele era um cara muito ortodoxo, muito sério, muito duro até, né? E ele falava, não posso. Mas nessa época, ele era meio que contratado e trabalha pro Maharaja, né? Quer dizer, pro Maharaja ou pro Maharaj,
confundir as duas línguas aqui, de Mysore, né? Ou seja, o rei de Mysore, basicamente. E o rei de Mysore falou, cara, eu recomendo que você aceite a Indra Devi como sua aluna, né? A Indra Devi, que era uma estrela de cinema, o Maharaja de Mysore estava querendo popularizar o yoga de fato, né? Estava nessa missão. O próprio Krishnamacharya tinha recebido essa missão do mestre dele, né? Do Ramamohan Brahmachari. E ele falou, beleza, então vou aceitar essa mulher aí, vamos ver qual é. E aí, nisso, né, a Indra Devi, agora já chamavam ela de Indra Devi como nome artístico, ela foi para Mysore e começou a compartilhar esse yoga shala, ou seja, essa sala de yoga que tinha dentro do palácio de Mysore. E começou a estudar lá. Então ela estudou lá com o Patabi Jois, que a gente vai falar sobre ele, estudou com a Iyengar, que a gente também vai falar sobre ele, são grandes nomes do yoga hoje em dia, né? Só que ela começou a se destacar, inclusive mais do que eles, né? O próprio Krishnamacharya começou a falar, cara, essa mulher aí, ela tem uma determinação e uma disciplina diferenciados. E aí começou a colocar ela como, de fato, uma grande discípula, né, de Krishnamacharya. Só que em 1938, o marido, o Jan Strakati, ele teve que se mudar, ele trabalhava no consulado, né, tchecoslovaco, e ele teve que se mudar para a China. E aí a Indra Devi ia se mudar para a China e Krishnamacharya falou, olha, vai para a China e leva o yoga, ensina yoga lá. Lá na China, ela de fato abriu uma escola de yoga, que acredita-se que foi a primeira escola de yoga na China inteira, e ela também começou a dar aulas beneficentes, aulas gratuitas em orfanatos. E como ela tinha um olhar muito diferente do olhar indiano, né? O olhar indiano, o ensino indiano antigamente era muito duro, uma coisa muito rígida, muito ortodoxa, né? Ela tinha um olhar mais maternal, mais carinhoso, e dando essas aulas em orfanatos, né? Começaram a chamá-la de Mataji. Né? Mataji seria como se fosse a honrosa mãe, a respeitada mãe, né? A carinhosa mãe. Então ela começou a ser chamada como Mataji Indra Devi, né? Ou seja, essa carinhosa mãe professora de yoga. Quando ela se mudou para a China, ela levou a mãe dela, né? E aí, lá em 1946, ou seja, 8 anos depois, o marido dela faleceu, meio que inesperadamente, né? Teve uma morte súbita e ela falou, eu vou voltar para a Índia. Só que ela não pôde ficar muito tempo na Índia porque nessa época também estava estourando a Guerra Civil Chinesa. Essa mulher passou por várias guerras civis assim profundas, que mudaram muita coisa na vida dela, né? Então ela voltou para a Índia, mas rapidinho já teve que voltar para a China porque a mãe dela que estava na China falou: "Estão querendo tomar a nossa casa, estão querendo pegar as nossas coisas". E ela voltou, conseguiu vender tudo para conseguir abandonar e ia voltar para a Índia. Só que antes de voltar para a Índia, por causa da relação que ela tinha com o falecido marido, né, ela recebeu uma proposta e um visto para ir para os Estados Unidos. Então, ao invés de voltar para a Índia, ela pegou um navio e foi navegando lá para São Francisco. Chegou em São Francisco mais ou menos em 1947. Como ela era uma mulher com muitas habilidades diplomáticas, né, e circulava já num grupo de alta classe, vamos dizer assim, nem gosto muito de falar esses termos, mas é a real, né? Ela começou a conhecer pessoas importantes e num desses encontros com grandes personagens, assim, cônsules, essas coisas, ela acabou conhecendo Aldous Huxley, né? Que é um grande escritor, filósofo, né? Para quem não conhece, Admirável Mundo Novo, é um grande livro dele, muito famoso. E Aldous Huxley, ele era colado, assim, com Krishnamurti. Lembra do Krishnamurti que ela conheceu lá atrás? Né? E um dia ela conheceu os dois, né? E conheceu, se tornou amiga deles, né? Se tornou próxima deles e começou a estreitar relações. E nisso eles começaram a apresentar para a Indra Devi, né, pessoas que tinham esse interesse lá nos Estados Unidos, só que um interesse espiritual pelas coisas que vinham da Índia, né? Então o Aldous Huxley, que ele já era dessa filosofia, né? Ele já era um estudante da cultura védica, tanto que o Aldous Huxley tem até um prefácio que ele escreveu de um dos livros do Krishnamurti, enfim. Ela começou a conhecer muita gente, inclusive conheceu um médico, né, chamado Paul Bragg, que era meio que o guru das dietas, assim, das atrizes de cinema, das estrelas de cinema e tal. E essa galera começou toda a ir estudar com a Indra Devi. Então a Indra Devi abriu a primeira escola de yoga de Hollywood, assim, né? E começou a receber muita gente importante, muita gente famosa ia lá estudar com ela. E ela começou a ver que o americano, né, o estadunidense,
ele tá disposto a mudar, mas ele não quer mudar tanto. Ele não vai virar, tipo, um cara espiritualizado como na Índia é. Ele só quer um pouco de bem-estar, ele quer ali sentir menos estresse. Ela começou a ver muito o impacto do yoga pro alívio de estresse. E ela começou a passar esse yoga não espiritualizado, vamos dizer assim, um yoga muito mais técnico, voltado para bem-estar, para rejuvenescimento, para longevidade, para saúde, para alívio de estresse. Começou a passar isso para os americanos e eles começaram a se identificar muito com essa abordagem dela, né? Então com isso ela começou a realmente ensinar para mais pessoas e pessoas muito relevantes dentro do meio artístico, cinematográfico, essas coisas. Por causa disso, né, pela difusão desse yoga, né, para o Ocidente, para os Estados Unidos principalmente, ela começou a ser chamada de a primeira dama do yoga. Não sei se ela gostava de ser chamada disso, mas ela começou a ser chamada de primeira dama do yoga. E ela escreveu na década de 50 2 livros que foram muito importantes e que venderam muito, né? Um era Forever Young, Forever Healthy, ou seja, para sempre jovem, para sempre saudável, e o outro livro foi Yoga for Americans. Os 2 livros bombaram, assim, venderam muito e ela começou a crescer ainda mais. E em 53, ainda nessa década de 50, né, ela conheceu o que viria a ser o segundo marido dela, né, que era um médico antroposófico, eita, me embolei, era o Siegfried Knauer, tá? E que era um cara que estava meio que ligado já, né? A antroposofia é uma medicina mais integrativa, então eles estavam falando ali a mesma coisa. Com esse casamento, ela recebeu cidadania americana, mudou o nome civil, então o nome civil dela passou de fato a ser Indra Devi, né? E em 1961, alguns anos depois, né, 8 anos depois, o marido dela, o Siegfried, ele deu para ela uma fazenda em Tecate, no México, né? Uma fazenda grande, um rancho bem grande assim, onde ela fundou a sua fundação, a Fundação Indra Devi. E ela ficou lá durante muitos anos, até 1977, né? Que foi quando encerraram as atuações dessa fundação. Ela trabalhou lá e recebeu muitas pessoas, grandes sábios, gurus, muitos alunos, muitas pessoas para estudar yoga, essa visão dela, né? Que ela trazia. E essa fundação foi muito próspera, mas ela também durou só até 1977. Então foram 16 anos aí atuando. Depois disso, depois do encerramento da fundação, ela e o marido voltaram para a Índia, voltaram para Bangalore e ficaram vivendo lá, fazendo algumas viagens. Um dia eles foram fazer uma viagem para o Sri Lanka e o marido dela morreu lá, né? Depois disso, ela voltou, mas ela falou, eu não quero ficar aqui. E aí ela acabou se mudando para a Argentina. Como ela já tinha tido um contato com a América Latina, com a língua espanhola, ela falou, eu vou para a América do Sul. E foi para a Argentina. Ela chegou na Argentina em 1985, começou a dar aulas lá, mas ela já era uma senhora, né, nessa época. Lembra que ela nasceu em 1899, então ela tinha 90 e poucos anos. E ela começou a dar aulas de yoga, mas muito mais palestras, algumas aulas especiais, assim. E em 1987, que é o ano que eu nasci, ela foi chamada para ser presidente de honra da Federação Internacional de Yoga da Argentina e também para a União Latino-Americana de Yoga. Então ela começou a se tornar já, olha que interessante, né? Uma mulher que é russa, ela nasceu na Letônia, lá no Império Russo, ela chegou aqui na América do Sul. E ela foi de fato uma grande personagem para a difusão do yoga aqui na América do Sul. Já tinham outros personagens do yoga nascendo, por exemplo, aqui no Brasil, como o Hermógenes, o De Rose, o Caio Miranda, que veio antes deles. A gente vai falar desses nomes aqui nessas séries, né? Mas ela realmente teve um papel de respaldo para o crescimento e para a tradição do yoga na América do Sul, que foi fundamental. A Indra Devi viveu seus últimos anos em Buenos Aires e morreu em 2002, aos 102 anos. Então ela que estava falando lá atrás, né, de livros sobre longevidade, as mulheres que iam ter aula com ela falando justamente sobre essa coisa de eu quero me manter saudável, eu quero me manter jovem, né, ela realmente mostrou isso na vida. Então morreu aos 102 anos em 2002, com uma história de vida muito linda e inspiradora. E se você é mulher e pratica yoga, certamente você deve muito a Indra Devi. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, se você já conhecia a Indra Devi, né? Se você acha que a história dela pode ser interessante para você em alguma coisa. Se também quiser deixar a sugestão de nomes para outros vídeos para eu trazer aqui, né? Grandes personagens da história do yoga, me fala que eu vou dar uma pesquisada. Eu tô amando fazer, tô conhecendo esses grandes nomes bem mais a fundo, né? E isso eu acho que inspira muito a todos nós.
E também, claro, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, segue o canal e ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos. E lembrando que aqui no YouTube a gente lança vídeos novos todas as quartas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã. Beleza? Nas quartas eu tô lançando essa série de vídeos sobre grandes nomes da história do yoga, mas eu tenho várias séries de vídeos sobre prática, sobre técnica, sobre filosofia, sobre cultura, né? Então se você dar uma pesquisada aqui no meu canal, você vai ver que tem muito conteúdo muito legal. Então dá uma vasculhada, vê se que você gosta e me manda mensagem e deixa nos comentários. Fora isso, nas sextas-feiras eu pego as lives que eu faço lá no Instagram, trago aqui para o YouTube e que eu acho que é uma forma muito melhor para a gente poder assistir esses vídeos, tá? Fora isso, também no meu Instagram, que está aqui, né, @yogalaia_, a gente lança conteúdo novo diariamente, então é uma forma da gente estar se nutrindo com conteúdo do yoga de uma maneira mais leve, de uma maneira mais rápida, mas ao mesmo tempo isso vai inspirando a gente no dia a dia, tá? Então lá é uma forma mais tranquila da gente estar trocando. E só você me mandar mensagem por lá também, que eu recebo, eu respondo, a galera da minha equipe responde, mas eu tô lá todo dia vendo, então se tiver uma pergunta para mim, pode ir lá e pode fazer. Mas se você quiser ir mais fundo no estudo do yoga, nas práticas do yoga, eu recomendo muito que você conheça a minha escola online, o Yogalaia. Se você quiser conhecer, o link está aqui, escola.yogalaia.com.br. Lá tem aulas diárias, né, de segunda a sexta, aulas ao vivo, então eu consigo ver você me vê de volta, eu trago ajustes, correções, você pode fazer perguntas, tem interação com o grupo, né? A gente tem uma turma grande de pessoas e que se ajudam, é muito lindo. Hoje mesmo eu recebi uma fala de uma aluna falando, olha os encontros que o Yogalaia oferece, 2 alunos que estavam se encontrando lá em São Paulo. Então, é uma forma muito linda da gente conseguir estudar yoga, mas ao mesmo tempo encontrar pessoas que estão na mesma busca, que estão nesse mesmo movimento, né? É uma forma muito legal, eu estou muito orgulhoso de tudo que a escola está me trazendo em termos de amigos, de alunos, de conhecimentos, então é muito grande. Beleza pura? Eu espero te ver muito em breve, de preferência lá na minha escola, se não aqui no YouTube ou então no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.